Olá, tudo bem? Sou a doutora Mariana, cardiologista com especialização em nutrologia esportiva da Clínica Exerce, e hoje eu vim aqui para falar sobre frequência cardíaca de treino. Porque a frequência cardíaca de treino ele é um ponto fundamental para o teu ganho de performance, para que você evolua no teu esporte, e tem muitos conceitos errados, muitos conceitos equivocados a respeito sobre a melhor frequência cardíaca para se treinar. Inicialmente, o que eu percebo conversando com alguns pacientes, que se tem um entendimento de que quanto maior a frequência cardíaca que você atinge, melhor você é, melhor você está condicionado. Mas será que isso é verdade? Não, tá? Não é verdade. Esse conceito é um dos conceitos mais equivocados que nós temos, tá? A frequência cardíaca para treino, ela deve ser individualizada. Então, não é uma resposta simples de se dar. Aquela formulinha 220 menos a idade, todo mundo pergunta, mas é válida essa fórmula? Essa fórmula, ela foi criada para estabelecer uma média de frequência cardíaca para indivíduos da mesma idade. Só que a gente não pode extrapolar isso para o indivíduo. Então eu não posso considerar que todo mundo que tenha a mesma idade vai ter o mesmo comportamento e tem que ter o mesmo objetivo, a mesma frequência cardíaca alvo para treinar. Isso tem que ser debatido inicialmente com o teu médico, que é o que vai te dar o nível de segurança, e também com o teu treinador, com o teu professor, para que se possa estabelecer qual é o momento do treino que você está, qual é o objetivo do treino. Alguns esportes isso não serve para nada, por exemplo, o meu esporte, crossfit, futebol, tênis, né? Você não consegue ter um controle da frequência cardíaca porque são esportes que são dinâmicos, que a intensidade que você vai imprimir ali no momento vai ser a intensidade que está precisando para atingir aquele momento, para atingir, correr a bola, chegar na bola. Então, para esse tipo de esporte, esse tema de frequência cardíaca não é importante. Mas para esportes de endurance, corrida, bicicleta, a frequência cardíaca, você treinar numa frequência cardíaca ideal, implica num ganho muito grande de rendimento. E como que a gente chega nessa frequência cardíaca alvo? Existem uma série de formas para que a gente possa chegar nisso, mas a mais precisa é através de um exame que chama teste cardiopulmonar, que é aquele exame que a gente vê na TV, os pacientes fazem com uma máscara. Aquele exame, ele vai analisar, além da frequência cardíaca, alguns dados metabólicos. Então a gente consegue imprimir ali qual é a frequência cardíaca que o paciente está em uma devida faixa metabólica. E através disso a gente consegue saber se ele está no metabolismo aeróbico, no metabolismo anaeróbico, se ele está próximo do seu máximo. E através desses valores que a gente atinge ali, que a gente vê os momentos de mudança de metabolismo, a gente consegue estabelecer algumas frequências de intervalo de frequência cardíaca que vão ser muito úteis, inclusive na periodização do seu treino. Então, em alguns momentos vai ser interessante trabalhar numa frequência cardíaca nessa faixa, em alguns momentos numa faixa um pouco maior. Tá? Mas isso tem que ser estabelecido com esse exame e junto com o teu médico. Caso não seja disponível, não tenha disponível a realização do teste cardiopulmonar, uma maneira um pouco menos precisa, mas um pouco mais segura, seria através de um teste ergométrico simples. Porque no teste ergométrico simples, o paciente vai atingir lá na exaustão, a gente vai ter o que a gente chama de frequência cardíaca máxima atingida, que não necessariamente é a frequência cardíaca máxima predita para ele, mas sim a que ele atingiu. E ali vai se estabelecer, através daquela frequência cardíaca máxima atingida, qual é a porcentagem de frequência cardíaca que ele tem que atingir no treinamento deles. E aí a gente vai conseguir estabelecer quais são as intensidades que o paciente vai conseguir manter naquela frequência cardíaca. É também uma maneira segura, apesar de não ser tão precisa quanto o teste cardiopulmonar. Para pacientes cardiopata, nós usamos a chamada frequência cardíaca capacidade funcional útil. A capacidade funcional útil significa aquele momento até onde o exame foi totalmente normal. Então você pega um paciente que é cardiopata, a gente sabe que a partir de um certo momento o exame dele vai começar a alterar. Então a partir daquele momento que o exame começou a alterar, não é seguro ele fazer exercício. Isso a gente usa, né, para pacientes que a gente chama de reabilitação. Então a gente prescreve a frequência cardíaca antes do exame começar a alterar. Com isso, eu tenho total segurança de colocar o paciente para fazer exercício, porque eu tenho certeza que até aquela faixa está tudo bem. Agora, você não é atleta, você não quer trabalhar com tanta precisão, você não precisa de tanta precisão para ter melhora no desempenho, mas você quer fazer exercício com segurança.
não tem teste cardiopulmonar disponível, não tem teste ergométrico disponível, você pode trabalhar de acordo com a intensidade, com a percepção de cansaço. Nós orientamos que seja feita um exercício numa intensidade que o paciente ainda consiga falar. A gente fala walking and talking, que o paciente consegue caminhar e ainda tem fôlego para falar. O que não significa que é para você conseguir ficar batendo papo com a tua colega lá, ia lá andando, mais conversa do que anda. Não é isso, mas é você estar cansado, você se sentir cansada, trabalhar numa intensidade que você se sinta cansada, mas ainda tenha fôlego para responder algumas perguntas. Tá? É uma maneira segura porque a gente sabe que está num nível intermediário de cansaço. Mas como eu disse, se você é atleta, esquece. Esse método com certeza, definitivamente não é válido para você. Para aplicar todas essas frequências cardíacas, esses intervalos de frequência cardíaca, nós precisamos de um bom frequencímetro, então comprar um equipamento que seja confiável e é sim muito importante para quem quer melhorar no rendimento, tá? Isso ajuda muito. Não é infrequente pacientes que chegam no consultório falando que treinam muito, mas que há anos não conseguem melhorar o desempenho. E aí quando a gente vai começar a investigar, ele está trabalhando numa frequência cardíaca errada. Então vale o investimento, tá? Quem quiser melhorar a performance, vai ir atrás de um médico, tentar realizar um teste cardiopulmonar e comprar um bom frequencímetro. Espero ter ajudado e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aqui com o nosso Instagram, com o nosso canal. Até a próxima, obrigada pela atenção.